Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista. O meu nome é Carla Firmino e eu sou uma das voluntárias da nossa querida CEP. E hoje eu estou aqui para realizar esse encontro semanal com vocês, um encontro de estudo. As pessoas às vezes ficam curiosas e me perguntam: Carla, a forma como você faz o Evangelho no Lar através da internet é a mesma forma que a gente deve fazer o Evangelho em nossas casas? E eu digo para vocês que sim. Quando vocês desejarem fazer o Evangelho no lar na casa de vocês, é só escolher um dia e um horário. Será feita a reunião sempre nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. E é interessante que seja assim, dessa maneira, para que uma equipe espiritual esteja junto de vocês na sua casa. Segue o roteiro aqui que a gente cumpre. Prece inicial, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo na sequência, uma leitura complementar, vibrações e prece final. É assim que nós fazemos aqui e é assim que vocês podem fazer na sua casa. Se quiser, assim como a gente sempre sugere aqui, se vocês quiserem deixar um copo com água para que seja fluidificado, também é interessante. O meu não está aqui na mesa, que eu tenho sempre medo de acabar derrubando em algum dos equipamentos, está ali na estante. Mas vocês podem, enquanto assistem aqui, pode deixar um copinho com água para que seja fluidificado e no final do nosso estudo vocês podem beber também, tá? É uma felicidade e a gente fica sempre muito contente que vocês estão participando. A gente tem notado um aumento de inscritos no canal e um aumento também de visualizações. A gente fica muito feliz. E reforça aqui o convite para que quem não está inscrito ainda, se inscreva, ative o botãozinho de notificações para sempre que um vídeo novo seja colocado no ar, você receba já a notificação no seu celular. Por favor, se vocês gostarem do vídeo, deixa aí a sua curtida, deixe também o seu comentário. A gente sempre dá uma olhada nas pessoas que estão participando, é importante para todos nós. E assim a gente espera que com isso, essa mensagem que não é nossa, é a mensagem do Cristo, de Jesus, do seu Evangelho, suas palavras possam chegar a muitas outras pessoas que ainda não conhecem a nossa casa. Então, sem mais delongas, sem demorar mais, vamos iniciar o nosso Evangelho. Então, nesse instante, eu peço para que todos vocês elevem o seu pensamento até Deus, nosso Pai. E para assim atingirmos esse objetivo, lembramos da imagem do Mestre, de Jesus Cristo, com suas vestes alvas, seu olhar sereno, braços abertos e mãos estendidas, nos convidando a estar com Ele nesta noite. E assim então, nós vamos deixando-nos envolver por essa vibração de amor, de gratidão e rogando ao Mestre querido para que possamos manter nossos corações abertos, a nossa mente aberta para todas as lições que iremos estudar hoje aqui, que possamos guardá-las em nossos pensamentos, mas principalmente em nossos corações e em nossas atitudes. Pai, permita que essa reunião traga bons benefícios a todos nós. Jesus, Mestre amigo, sê conosco, que possamos estar atentos às tuas lições. Que assim seja. Muito bem, vamos então ao nosso estudo desta final de tarde, início de noite, né? 7 horas. Bom, hoje nós vamos continuar os estudos do professor Rubens, né, que foi quem esteve aqui a última vez. É o estudo do capítulo 27, Pedi e Obtereis. Nós estamos no item 11 e 12, são itens do tópico Ação da Prece, né, e como que é Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. O professor Rubens iniciou esse item, iniciou esse tópico e explicou os itens 9 e 10, e eu vou continuar nesse mesmo tópico
nos itens 11 e 12. Então vamos lá. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Item 12. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir-lhe a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e ao que podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservada ao Espiritismo provar a sua ação, pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Muito interessante essa passagem, esses dois itens.
porque a gente tem falado o quanto as pessoas pedem, buscam a Deus para pedir solução dos seus problemas, e aí sempre fica a dúvida, porque uns que pedem, obtêm, outros não. Aqui, especificamente nesse trecho, ele fala muito da questão da nossa sintonia. Então, para a gente começar a entender que a nossa sintonia, o nosso pensamento pode estar conectado com coisas boas ou ruins. A maior parte do tempo, infelizmente, nós estamos conectados, aí nossa sintonia de pensamento está em coisas não muito boas. E aí como que faz, né? Só na hora da prece que você vai manter o bom pensamento? Se a maior parte do dia você mantém seu pensamento baixo, com pensamentos de vingança, de ciúmes, de tristeza, enfim, todas as coisas negativas, como que você vai conseguir parar e naquele momento de prece atingir outra sintonia? Então, por isso que a prece é sempre recomendada como algo que a gente deve fazer diariamente. É aquele momento que justamente você vai parar e tentar tirar o teu pensamento dessas coisas negativas e voltar para as coisas boas. É exatamente como no rádio, você tá ali em uma estação e aí muda. Para mudar para outra estação, você vai ter que passar lá os numerozinhos. Seja lá apertando o botão ou girando, como era antigamente. Então, o momento da prece é isso, mudar a sintonia, que a gente infelizmente não vigia, a gente pensa em muitas coisas ruins diariamente, e o momento de prece nos tira desse lugar de pensamento equivocado para um pensamento bom, para um pensamento de esperança. E quando a gente assim o faz, a gente entra em sintonia com Deus, com Jesus e com todos os outros bons espíritos que vêm ali atender a nossa prece. Então, sim, se você faz uma prece nervoso, ansioso, pedindo coisas que não deveriam acontecer, tá ali, né? O irmão tá, mas não tá na mesma sintonia, você não vai conseguir receber todos os benefícios da prece. Por isso que é interessante, quando a gente vai fazer prece, sossegar, apaziguar. Como a gente fala aqui, tira do pensamento qualquer outra preocupação a não ser estar com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então a gente, nesse momento, a gente pede, e pede com mais lucidez. E é claro que os bons espíritos estão lá ouvindo, mas como diz aqui, né, a gente pede, nem sempre a gente obtém, a gente tem que lembrar que nós obtemos na medida do que nos é necessário. Deus é um Pai bom e justo, Ele nunca vai nos dar algo que possa nos prejudicar mais ainda, sempre na medida exata para o nosso aprendizado. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai resolver o problema. Não vai ser com uma prece que você vai resolver o seu problema financeiro, vai ter cura da sua enfermidade, a solução dos problemas familiares, profissionais, mas só essa mudança de sintonia para bons pensamentos, você renova a sua esperança, a sua fé, e o pensamento voltado para o bem faz com que nós ganhamos aí, que a gente ganhe força, renovação, e a gente se sente melhor para enfrentar esses problemas. Ele dá um exemplo muito bom aqui do pedir, não obtereis, no caso, dos excessos. Uma pessoa que passa a vida inteira tendo excessos, ou alimentares, por exemplo, e que isso causa danos à saúde, o que adianta essa pessoa fazer prece pedindo a cura da consequência dos próprios excessos? Né? Será que ele vai obter a cura? Lógico que não. Né? Como falar aí, não, porque é uma consequência dos próprios excessos. Então, ele que deveria usar a prece para pedir resistência para a própria fragilidade, para a própria invigilância e mudar a sua atitude. Então, é isso que eu falo. Muitas vezes a gente até fala, mas eu faço prece, mas Deus não atende. Mas como a gente tem feito prece? Fala, Deus, resolve o problema que eu tô aqui, dando um exemplo aqui, né? Tô com problema gastro, mas não entra na dieta, não muda os hábitos alimentares. Deus não me ouve, Deus não cura, só piora. Na verdade, a prece é para que você ganhe força e resistência, para que você mesmo mude
a sua atitude, para que você mesmo, né, se torne alguém melhor. E Deus é tão bom e Ele faz isso com a gente, como diz aqui a lição, nos dá o livre-arbítrio e a gente tem a escolha de seguir o caminho correto ou não, porque aí o mérito da escolha certa é nosso. Não foi algo imposto. Deus é tão bom e justo que Ele nos permite ter o livre-arbítrio que a gente escolhe entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E toda vez que a gente escolhe o certo, o mérito é nosso. Olha que coisa boa, né? Então, ele fala muito aí das coisas que a gente não pode evitar. E a gente, como autor das nossas próprias aflições, é lógico que dentro de uma reencarnação, vão ter coisas inevitáveis, situações e pessoas inevitáveis, porque são recursos de aprendizagem para nossa evolução. Quem faz os cursos vai conseguir entender um pouquinho melhor. Então fica aqui o convite para quem ainda não está fazendo o curso, buscar o curso básico e os outros cursos para entender melhor alguns conceitos que a gente passa aqui. Então, na verdade, tem algumas situações na nossa vida que elas não vão modificar. Elas são testes para ver se a gente realmente evoluiu. Mas tem outras coisas durante a nossa reencarnação que a gente mesmo causa. É o caso aí do excesso, do exemplo que o Kardec dá. E aí ele termina aqui nesse item falando que se a gente fosse mesmo consciencioso, se a gente seguisse rigorosamente as leis de Deus, a gente não teria infelicidade. Mas também a gente não estaria aqui, né? Porque esse mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos. Para seguir as leis de Deus demanda uma perfeição, um estágio evolutivo ao qual nós ainda não temos. Então, por isso que a gente reencarna e passa por esses desafios, para que a gente vá aprendendo a fazer exatamente com o nosso livre-arbítrio as escolhas certas e ganhar o mérito por nós mesmos. Mas a gente ainda tem essa visão equivocada que é que Deus que tem que dar algo pra gente. Deus já dá tantas coisas pra gente. Nos dá a oportunidade de estar aqui, de aprender. Por que a gente não pode nos esforçar um pouquinho mais? Compreender um pouco mais? Ser um pouco mais paciente para que a gente possa completar o nosso aprendizado aqui na nossa reencarnação. É porque o nosso orgulho ainda não deixa, a nossa vaidade ainda não deixa, as nossas ânsias por vingança, por ciúme ainda não deixam. Como assim outros, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui, mas tem muito mais. A gente tem muito mais tendências negativas do que positivas, como diz André Luiz. São séculos de trevas para que a gente possa deixar isso de lado e acender a luz. Então, por isso, a importância da prece. A prece é um instrumento que Deus nos coloca à disposição para que a gente renove as nossas energias. Todos nós temos equipamentos eletrônicos, celulares, tablets, computador. Tem uma hora que se você não está com o aparelho conectado diretamente à rede elétrica, ele vai começar a dar sinais assim de que a bateria tá fraca, não é verdade? Acontece com a gente. Se a gente não faz a prece, a bateria vai acabando e uma hora acaba. Então a gente precisa fazer a prece para renovar a nossa energia, para renovar as nossas forças, para estar em conexão com o nosso Criador, com Deus nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, que é quem nos guia, quem nos educa, com os bons espíritos que estão sempre ali ao nosso lado. Quem faz sempre, presta sempre com a bateria ali em cima, né? Agora quem vai deixando a prece de lado, uma hora a bateria acaba, né? Aqueles momentos da vida que a gente sente que tudo acabou, que Deus esqueceu da gente, e é tão fácil, é só parar um momento e ligar na energia que tá aí, que é a criadora de todo o universo, de tudo que existe, que é Deus nosso Pai. É tão fácil, mas a gente não faz. É parar 5 minutinhos por dia, deixar todas as outras preocupações de lado e se conectar com Deus, né? É pegar o equipamento que zerou a bateria, colocar ali no plug e ligar na tomada. Mas a gente não faz.
Ou se a gente faz também de modo equivocado. Para poder exemplificar um pouco melhor essa lição, eu peguei aqui o Pontos e Contos do nosso querido Irmão X, psicografado por Chico, na lição 20, que fala a súplica final. Como sempre, eu não tenho tempo de ler toda a lição, eu vou explicar aqui do meu jeito, e isso é muito bom, porque aí vocês vão ficar curiosos e vão buscar a lição no livro, e vão lê-la, e vão entender melhor aqui, aprender um pouco mais e consolidar o aprendizado aqui do nosso estudo. Então, essa lição nos fala de um crente, né? Aqui, então ele começa assim: convencido de que o mestre distribui as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhe aos desígnios. Então, a pessoa foi lá, pediu: olha, eu tô passando uma situação muito difícil financeira, preciso de dinheiro. E aí a rogativa é atendida, só que aí ele percebe que todo o dinheiro que ele queria, na verdade, traz algumas consequências não muito boas. E assim vai na lição, ele vai pedindo várias coisas. E aí ele vai percebendo que as coisas que ele pede nem sempre tem o resultado esperado, tem alguns efeitos colaterais, como assim se diz, né? Então, vai passando, são vários exemplos aqui, gente, infelizmente não vai dar tempo de eu ler, e eu deixo aqui de lição de casa para vocês, como boa professora que sou, lição 20, a súplica final do livro Pontos e Contos. E aí, quando ele percebe realmente que as coisas que ele pede tem alguma consequência ali, né? Ou seja, ele percebe que existe uma razão, às vezes, para não se ter dinheiro, para se estar enfermo, para se ter problema, alguma razão ali ele percebe. Então, no final, ele pega e fala assim, né? Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas em verdade ignoro a essência de meus próprios desejos. Conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão de nossas possibilidades. Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância. Não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia, faça que eu veja. O mestre ouviu-lhe a rogativa, mas dessa vez não mandou emissários para a colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz. O discípulo em pranto sentiu então que alguém lhe falava do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor, que lhe falou a consciência desperta. Doravante permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. É isso, gente. Eu foquei mais no finalzinho, porque como a gente deve orar, a gente não sabe, a gente é como criança perante Deus, pedindo coisas que a gente não sabe se vão ser realmente boas pra gente. Então, quando a gente for fazer oração, fazer nesse sentido: Pai, eu não sei o que peço, eu não sei se os meus desejos vão ser bons para mim mesmo, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, me conhece melhor do que ninguém. Me dá forças, me dá resistência, resiliência, para que eu continue o meu dia a dia. E quando a gente faz essa oração sincera, né, quando o nosso sentimento equivale às palavras que nós pronunciamos e ao pensamento que nós temos no momento de prece, a gente é sempre atendido pelos benfeitores espirituais e mentores amigos que nos auxiliam. E aí a gente vai se sentir conectado com o Criador, com Jesus, nosso Mestre, com os benfeitores amigos, e todo aquele peso de dores e sofrimento dá uma aliviada, e inclusive, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue se sentir tranquilo, em paz,
porque estamos com Ele, assim como Ele sempre está conosco, o nosso Mestre Jesus, como diz aqui a lição. Então, a gente, na verdade, não sabe orar. A gente precisa aprender a orar. E para encerrar aqui, eu vou deixar o convite para a palestra do dia 28 de março, às 17 horas, em que o tema vai ser justamente esse, como oras, com a nossa querida Jaqueline, lá na coligação. Que a gente possa refletir como a gente tem orado, se a gente tem pedido força e realmente renovado a nossa energia, entrando em sintonia com um plano maior, ou se a gente tem pedido para que alguém resolva os nossos próprios problemas. Se a gente faz a oração, mas não sente essa conexão, se a gente, na verdade, está aí se enganando. Bom, nesse momento, então, eu vou convidar todos vocês para que a gente se encaminhe ao nosso final do Evangelho, fazendo as vibrações. Nesse instante, então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo, e pedindo por todo o nosso planeta misericórdia, Pai, para todos aqueles que estão afastados de Ti. Renovação de energia, de pensamentos para aqueles que governam o nosso mundo, em todas as regiões do globo, especialmente aquelas que estão em conflitos. Pai, olhar pelos nossos irmãos que ainda não sabem como a lei do auxílio mútuo funciona, não se perdoam, não se entendem. Pedimos por todos aqueles que sofrem as consequências, irmãos que desencarnam, irmãos que permanecem doentes, irmãos que permanecem sem comida e sem abrigo, sem segurança. Rogamos, Pai, nesse instante, em especial pela região do chamado Oriente Médio. Rogamos, Pai, para que haja esse entendimento entre irmãos que são. Vamos pedindo, Pai, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, para que possamos cumprir a nossa missão espiritual de levar o Teu Evangelho ao redor do mundo. Pedimos ainda, Pai, por todos aqueles que estão acamados, doentes, aqueles que estão necessitados de auxílio médico de toda ordem, por todos os hospitais, por todos os postos de atendimento, por todos os profissionais da saúde. Pedimos, Pai, por todos aqueles que não têm um lar, não têm comida, estão em condições de vulnerabilidade social, em condições de rua. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que perderam as esperanças, que não conseguem enxergar na vida um propósito, que possam encontrar em alguma religião, em alguma casa religiosa, o caminho até o Senhor Pai eterno, que é único. É o mesmo Deus para todas as religiões. Pedimos, Pai, por todas as igrejas, por todos os templos, por todos os centros religiosos. Pedimos, Pai, pela nossa casa, pela coligação espírita progressista, na rua Batuíra 297, para que possamos continuar os nossos trabalhos unidos e alinhados com os propósitos de Jesus Cristo. Pedimos pelos trabalhadores, pedimos pelos assistidos, por todo o bairro da Vila das Mercês ou Vila Moraes. Pedimos, Senhor, nesse instante eu peço a cada um de vocês para imaginar Jesus adentrando o seu lar, assim como ele fazia na casa de Simão, quando ia realizar o Evangelho na casa dele, com toda a sua luz, com todo o seu amor, abençoando a todos que estão no seu lar. Pedimos ainda nesse instante, Mestre, por nós mesmos, como foi dito aqui na oração, que possamos comungar dos mesmos objetivos que o Senhor Mestre Jesus, de evolução, de melhora,
Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê paciência conosco mesmo, porque iremos ainda errar muitas vezes, mas o Senhor nos ajudará com a sua palavra, com o seu evangelho e principalmente com o seu exemplo a nos reerguermos. E assim, então, agradecidos que estamos por essa vibração, por esse momento de estudo, que possamos agradecer também a essa equipe de Evangelho no Lar, e eu estou falando da equipe espiritual que cuida desse trabalho, do Evangelho no Lar, através da internet dentro da nossa casa, da CEP, que possam continuar a nos auxiliar para que possamos continuar a ser meros instrumentos no trabalho da divulgação do Mestre, do seu Evangelho e do seu Consolador, que é a doutrina espírita. Agradecemos todo o amparo e os benefícios desse estudo. Que possamos estar reunidos na próxima semana no mesmo horário, com outro integrante da equipe, continuando os estudos, todas as quartas às 19 horas, aqui através da internet. Muito obrigada, Pai, por permitir esse encontro. Obrigada, Jesus, por ser nossa grande inspiração. Obrigada, mentores queridos, por todo o auxílio. Que possamos ter uma semana de muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Muito bem, gente. É isso aí, que a gente aprenda a orar, né? E vocês não pensem que é só para vocês, não. É para mim também. A gente que tá aqui não é melhor do que vocês, não. Vou aproveitar esse momentinho final e pedir para que vocês compareçam, tá? Vai entrar nas nossas redes sociais aí a divulgação das palestras desse semestre, mas a primeira é dia 28 de março, às 17 horas, como horas, com a nossa querida Jaqueline, é uma voluntária muito querida, está na nossa casa já há algum tempo, e vamos aprender a orar juntos, tá bom? Muito obrigada pela companhia, pela disposição, que possamos seguir firmes e fortes aí durante a nossa semana, até o próximo encontro. Eu acredito que seja com o Ricardo que vocês vão ter o próximo encontro, tá bom? Uma boa semana a todos, fiquem em paz.